TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 2 de julho. E nesta edição, após confusão durante o Jogo do Brasil, Rua 13 de Maio em Petrópolis voltará a ser interditada para o próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tempo esfria e as vendas aquecem em Petrópolis. O frio impulsiona vendas do varejo e movimenta turismo e gastronomia. Segundo fim de semana da Boafest movimenta a cidade com um turismo aquecido. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, apesar da confusão registrada durante a transmissão do último jogo da seleção brasileira na Rua 13 de Maio, aqui no centro de Petrópolis, a via voltará a ser interrompida para veículos no próximo domingo, quando o Brasil entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. A informação foi confirmada pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, que também anunciou uma nova reunião entre os órgãos envolvidos para revisar o planejamento operacional antes da partida. As imagens da confusão registrada na Rua 13 de Maio, em Petrópolis, na última segunda-feira, após o jogo entre o Brasil e o Japão, assustam. E uma das imagens que circularam nas redes sociais mostra que durante a confusão, as pessoas correram para os estabelecimentos para tentar se proteger. E uma criança passou mal por conta dos efeitos do gás de pimenta. Venha, filho. E para o Jorge Luiz, a confusão gerou um prejuízo para o empreendimento. Foi um corre-corre danado, muita gente da rua entrou para dentro da loja, já com as pessoas dentro da loja, entendeu? Tinha criança, tinha pessoas deficientes, entendeu? Então isso foi um caos para a gente aqui. Muita gente saiu sem pagar, sabe? A gente não pôde ter controle, entendeu? Então fica muito difícil trabalhar assim. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 26º Batalhão realizavam policiamento preventivo na Rua 13 de Maio, onde os bares transmitiam o jogo quando receberam informações sobre uma confusão generalizada. No local, os policiais encontraram uma grande aglomeração de pessoas e, com a aproximação das equipes, alguns indivíduos passaram a arremessar objetos e proferir insultos contra os agentes. A Polícia Militar afirmou ainda que foi necessário utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo de forma moderada e proporcional para dispersar os envolvidos e restabelecer a ordem pública. Após a intervenção, a via foi liberada e o policiamento preventivo prosseguiu normalmente. A Polícia Militar informou que os envolvidos na confusão não foram identificados. E se todas as vezes que tiver um evento assim for desse jeito, cara, vai ser um caos para todo mundo. É prejuízo para os comerciantes. As pessoas que entram dentro da loja passando mal, tinha muita gente passando mal, no caso, por exemplo, tinha gente que tem alergia, podia ter acontecido coisa pior. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública informou que a ocorrência registrada na segunda-feira foi atendida pela Polícia Militar. Segundo a pasta, o reforço operacional foi implantado devido ao grande fluxo de pessoas durante os Jogos da Copa do Mundo, incluindo a interdição da Rua 13 de Maio para garantir maior segurança aos torcedores e melhor organização do trânsito. Um comerciante que preferiu não se identificar relatou que durante essas aglomerações há um grande consumo de drogas. As pessoas já vêm para cá com as bebidas, já trazem essas bebidas para cá. Não é comprado aqui nos bares ao redor, é comprado nos mercados ou em outros lugares e já vem para cá com as bebidas. Fora, acho que é questão de comemorar, né? Um jogo de futebol, é alegria, não tumulto, confusão. Eu penso dessa forma. Segundo o João Luiz, que mora na Rua 13 de Maio há 25 anos, os problemas na localidade são recorrentes há um tempo. Desde quando tem problemas aqui por conta dos bares e por conta da aglomeração de pessoas? Mais ou menos há uns 15 anos. Uns 15 anos
que vem dando problema. E providência nenhuma são tomadas. A secretaria informou que antes do próximo jogo da seleção brasileira, no domingo, vai ser realizada uma reunião entre os órgãos operacionais responsáveis pela segurança, trânsito e ordenamento urbano, para avaliar o esquema adotado na última segunda-feira e definir possíveis ajustes para a operação do domingo. A Prefeitura de Petrópolis, no entanto, confirmou que a interdição da Rua 13 de Maio vai ser mantida, repetindo a estratégia utilizada na última partida. A Prefeitura de Petrópolis também informou em nota que vem promovendo reuniões nos últimos meses com o objetivo de intermediar soluções entre os estabelecimentos comerciais e os moradores, buscando um consenso para garantir melhorias no trânsito, limpeza e outros aspectos. O Executivo também informou que a região é alvo de ações de fiscalização e de cobrança por parte do poder público, justamente para a coordenação e correção de qualquer irregularidade que seja identificada. E agora, gente, nós vamos voltar num assunto que foi comentado no programa de ontem, dos resultados da Bauerfest 2026. Isso porque nós recebemos aqui na TV Correio da Manhã o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, que deu mais detalhes justamente sobre o segundo fim de semana da festa. Vamos acompanhar agora a matéria do Gabriel Toledo. O movimento registrado nas ruas de Petrópolis durante o segundo fim de semana da 37ª edição da Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão, foi percebido na rede de hospedagem. Com a presença de um grande número de turistas, a rede hoteleira também registrou uma alta ocupação. Um levantamento realizado pelo Disque Turismo apontou uma taxa média de ocupação de 81,40%, sendo 86,95% no primeiro distrito e 75,85% nos demais distritos. Nós tivemos um grande público presente, né? Quase 600 veículos, entre ônibus e vans, chegaram na cidade, com mais de 87% de ocupação da rede hoteleira. Então foi uma surpresa muito boa. Tivemos ainda o Jogo do Brasil também, que ajudou a levar um grande público ao Palácio de Cristal. E isso nos traz aí boas expectativas para esse último final de semana da festa. Entre sábado e domingo, 514 ônibus e vans de turismo passaram pelos pontos de adesivação instalados pela Prefeitura de Petrópolis nos acessos do Bingen e Quitandinha. Esse trabalho visa garantir o ordenamento do fluxo do trânsito, direcionando esses veículos para os pontos de desembarque e estacionamentos. Muitos visitantes e turistas comparecem à cidade, deixando dinheiro na cidade, né, no comércio, na rede hoteleira, na gastronomia, na festa em si, no comércio que fica ali em volta, em torno do Palácio de Cristal. Então, a importância é movimentar a nossa economia, gerar muitos empregos diretos e indiretos. Para o secretário, a expectativa para o terceiro e último fim de semana da Bauerfest está lá em cima, por conta principalmente do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontece no próximo domingo. A expectativa é a melhor de todas, né? A gente, para completar, temos o Jogo do Brasil, que será no domingo à tarde, ou seja, teremos mais um grande público ali presente no Palácio de Cristal. Vamos estar acompanhando ali o jogo da seleção brasileira. E visto que o tempo também está muito bom durante a semana, já tem muita gente chegando, né, fazendo reservas para ficar para o final de semana. A 37ª Bauerfest segue até o dia 5 de julho e a programação completa está no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Nós convidamos a todos vocês, né, a todos que nos assistem em outros lugares fora de Petrópolis, né, em outros estados, turistas, visitantes, a você petropolitano, vamos prestigiar a festa, como eu disse, muitas atrações nesse último final de semana, Jogo do Brasil no telão principal às 5 da tarde no domingo, para a gente encerrar com chave de ouro. Todos estão convidados. Inclusive, falando de oportunidade, e ainda nesse assunto da Bauerfest, as inscrições para o concurso Abrace a Bauer, que premia os estabelecimentos mais enfeitados com o tema da festa, foram prorrogadas. Agora, os interessados têm até hoje, quinta-feira, para garantir a participação. O concurso é promovido pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com 10 instituições e vai premiar 4 estabelecimentos que se destacarem na decoração inspirada na Bauerfest, levando em conta as cores da festa e os elementos que marcam a tradição alemã. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura. A votação popular, que é a fase eliminatória do concurso, acontece nesta sexta-feira por meio dos stories do Instagram da Secretaria de Turismo de Petrópolis. Os estabelecimentos mais votados passam por uma avaliação da comissão julgadora, formada por representantes da Secretaria de Turismo e das instituições parceiras. O resultado final será divulgado no dia 5 de julho.
E falando em prorrogação, a Prefeitura de Petrópolis também decidiu estender até o fim do mês de julho a edição de 2026 da campanha do agasalho. Ao todo, são 14 pontos de arrecadação de roupas, meias, gorros e cobertores espalhados pelo município, é claro, com a visão de dar essa estrutura para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Com a prorrogação da campanha do agasalho 2026, qualquer pessoa pode entregar agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas para auxiliar a população petropolitana em situação de maior vulnerabilidade. Os itens podem ser entregues nos 14 pontos espalhados pela cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esses pontos ficam localizados no Gabinete da Cidadania, Centro Administrativo da Prefeitura, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, o Centro de Cultura Raul de Leone, o Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública, Polo de Educação no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, sede da CPTrans, Centro de Cidadania de Itaipava, CRAS Correias, UBS Quitandinha, Secretaria de Esportes, APA Petrópolis e também no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mais detalhes sobre os locais de coleta podem ser encontrados em nosso site, correiopetropolitano.com.br. Vale lembrar que a campanha começou no início de junho e até o momento já foram recebidos 487 itens. Todo o material é destinado para pessoas em situação de rua no Núcleo de Integração Social UNIS e também no Centro POP, que fazem atendimento frequente desse público e também durante o trabalho de abordagens sociais. Inclusive, gente, quando a gente está falando de campanha do agasalho, a gente está falando muito do inverno, que começou oficialmente no dia 21 de junho e, é claro, desde lá as temperaturas já vêm movimentando aqui a cidade de diferentes maneiras e, é claro, o comércio está envolvido nisso. A combinação entre as baixas temperaturas e o aumento do fluxo de turistas vem impulsionando as vendas em diferentes segmentos e faz com que, é claro, a economia da cidade seja fortalecida. A expectativa do setor é positiva. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o varejo brasileiro de moda deve crescer 4,2% durante a temporada de outono e inverno desse ano. Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas avalia que o clima serrano favorece o consumo de roupas de frio, acessórios, itens para casa e produtos ligados ao conforto e bem-estar. Com a queda das temperaturas, aumenta a procura por roupas, artigos para o lar e sabores típicos da estação. Mas o inverno não se limita só às vitrines. A estação também aquece outro setor importante da economia da cidade, a gastronomia. Cafés, chocolates, fundis, vinhos, sopas e caldos ganham espaço na preferência dos consumidores. Com a chegada da alta temporada, hotéis, restaurantes e cafeterias também esperam um aumento no movimento, impulsionados pelos turistas que procuram viver a experiência do inverno na Serra. Então, a vantagem de você visitar uma cidade como Petrópolis, aproveitando essa questão do frio, porque o frio tem várias cidades, né? Mas Petrópolis oferece, junto com esse clima gostoso, né, um turismo histórico muito forte, um turismo cervejeiro, né? Então, toda a nossa história em relação ao turismo, né, que vem se fortalecendo a cada dia, a gente tem trabalhado para isso, ele oferece muitas oportunidades. Para o comércio, a expectativa é de que as próximas semanas mantenham o ritmo de crescimento nas vendas. Além das baixas temperaturas, a programação de inverno e os eventos tradicionais da cidade, como a Powerfest, devem aumentar a circulação de visitantes e ampliar as oportunidades para diversos setores da economia local. Então, a gente está com um otimismo muito grande, temos acompanhado junto com o Convention, com a rede hoteleira, as reservas que estão sendo feitas. A gente procura ter sempre um controle, um termômetro também com os guias de turismo, pelos pacotes, né, que são fechados. Então, a gente tem aí uma previsão muito boa até o final dessa alta temporada, com um grande público aí na cidade. Entre casacos, fundis e paisagens serranas, Petrópolis transforma o frio em oportunidade. Uma estação que movimenta as ruas, atrai visitantes e ajuda a impulsionar a economia local. E agora, gente, nós temos um outro tópico bem importante para a área rural aqui de Petrópolis. A Prefeitura da cidade restaurou, na realidade, o trator comunitário aqui do município. E agora o maquinário está disponível para a utilização dos produtores da cidade. Nós vamos acompanhar agora 2 vídeos, um publicado nas redes do Executivo Municipal e um outro no Instagram do próprio prefeito Ingo Rames, sobre essa manutenção. Olha só.
Prefeitura de Petrópolis atendeu uma antiga reivindicação dos produtores rurais do município. Ela garantiu a retomada do trator comunitário, que contribui com a agricultura familiar. Então, com o trator agora a produtividade deve aumentar, né? Porque o serviço de aração de terra, para quem é produtor rural sabe que é um serviço mais demorado. Se não tiver uma máquina dessa para adiantar, o serviço acaba atrasando um pouco, não tem tanta ganho de produtividade. O veículo estava parado há anos e agora faz em algumas horas o que o produtor levaria dias para fazer. O desenvolvimento econômico conseguiu consertar a máquina, botar ativa de novo e hoje a gente está aqui tendo o prazer de poder iniciar o trabalho na propriedade do produtor aqui e seguir a demanda, né, para poder ajudar de alguma forma na nossa produção rural. É um grande ganho, né, para o produtor rural, para a família do produtor rural, né? A mão de obra está escassa e esse trabalho a gente consegue completar dentro da agricultura. Pessoal, tô aqui no Bonfim hoje, acompanhado aqui do Mike, do Marquinhos, do Alan, Samir, enfim, a turma aqui, o Henrique, a turma aqui do Bonfim da Agricultura, forte aqui da nossa cidade, capital estadual, enfim, essa turma aqui que faz isso acontecer, a gente só está aqui para dar um apoio. Hoje tem um maquinário aqui sendo emprestado para eles aqui, para ajudar na produção, que eles fazem em um dia, a máquina faz em uma hora, nessa proporção é essa, então criamos uma programação, 2 dias para cada região da cidade, para poder atender a todos os produtores rurais. Então, a gente agradece o empenho de todos vocês, a gente segue apoiando, ajudando a escoar essa produção toda para o estado de Janeiro todo aí. Obrigado, gente. Perfeito, e é claro, é muito bom a gente destacar que essas ações são muito importantes. É claro, a gente está agora em meio ao Barfest, mas o restante da cidade tem que continuar girando e ações como essa, manutenção como essa, de algo que já devia estar consertado inclusive há mais tempo, é muito bom a gente ver que foi realizado. Mas, gente, com essas informações, eu encerro o nosso primeiro bloco e a parte petropolitana do Correio Petropolitano Debate de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque ainda tem muito programa pela frente. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e, como eu já havia adiantado para vocês, nós saímos de Petrópolis. Porém, só pegar a estrada que a gente já vai chegar no tópico, no lugar da nossa próxima reportagem. Um pouquinho sobre Areal. Isso porque a cidade iniciou a formação do primeiro núcleo comunitário de proteção e defesa civil. A aula inaugural reuniu moradores do bairro Amazonas, representantes da Defesa Civil e também no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é preparar voluntários para atuar na prevenção de riscos e dar a primeira resposta em situações de emergência. A criação do núcleo é resultado de um acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura de Areal e o Instituto de Direito Coletivo. A iniciativa prevê a implantação de pelo menos 3 NUPDECs em comunidades localizadas em áreas de risco. E durante a aula inaugural, a experiência do NUPDEC na tragédia do Vale do Cuiabá, em Petrópolis, foi apresentada como exemplo da importância da preparação das comunidades. No bairro Amazonas, os moradores participaram de 15 horas de capacitação, divididas em 5 aulas que vão até o dia 14 de julho, para aprender como prevenir riscos e atuar nos primeiros momentos de uma emergência provocada por desastres naturais. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Evelyn. E vamos agora para a nossa previsão do tempo, hoje sim, com Gabriel Toledo. Olha, gente, antes de falar da previsão de cidade por cidade, vale destacar que uma nova massa de ar polar avança pelo centro-sul do país entre esta quinta e sexta-feira. Essa mudança deve provocar queda nas temperaturas, principalmente na região sul e em parte do sudeste. Aqui no estado do Rio, o resfriamento também vai ser percebido, mas de forma mais suave. A frente fria mais intensa, com maior potencial de chuva para o sudeste, está prevista apenas para o começo da segunda quinzena de julho. Por isso, nesta sexta-feira, a região serrana ainda vai ter um predomínio de sol entre variação de nuvens. Temperaturas um pouco mais baixas e mudança no tempo acontece de forma gradual, com a chuva começando a aparecer em alguns pontos da região entre a tarde e a noite. Mas agora, indo para a previsão mais detalhada, em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite vai ser com muitas nuvens também. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis já temos previsão de chuva, mas o sol aparece com nevoeiro ao amanhecer e à tarde as nuvens aumentam e à noite o tempo fica chuvoso. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira segue essa tendência. O dia começa com sol, com aquele russo pela manhã, mas a mudança no tempo chega a partir da tarde, com previsão de pancadas de chuva que continuam durante a noite. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado,
Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite vai ter muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira também vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite também segue com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E agora, gente, nós vamos para uma notícia de saúde, mas que também envolve essa questão climática. Isso porque o Ministério da Saúde anunciou um plano nacional para preparar o SUS para os impactos do El Niño e mudanças climáticas. A estratégia prevê 9,8 bilhões de reais em investimentos, 27 metas e 93 ações até 2035. A proposta inclui alertas antecipados, reforço na rede de saúde e medidas para proteger a população em situações de eventos climáticos extremos. Os efeitos das mudanças climáticas eles já são sentidos e têm grande impacto na saúde e acho que essa não é nenhuma novidade que a sobrecarga no sistema, se não for tratada adequadamente, ele pode levar ao colapso. O objetivo é tornar o Sistema Único de Saúde mais preparado para enfrentar secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos climáticos que têm impactado cada vez mais a saúde da população. O plano prevê investimentos de 9 bilhões e 800 milhões de reais, com 27 metas e 93 ações programadas até 2035. A mitigação é muito importante, o esforço para reduzir emissões de carbono que impactam as mudanças climáticas é muito importante e necessário, mas a adaptação dos sistemas de saúde é algo urgente. A estratégia está organizada em 5 eixos. Eles prevêem a coordenação entre União, Estados, municípios e Defesa Civil, o fortalecimento das equipes de saúde, a ampliação da comunicação com gestores e população, o monitoramento de riscos climáticos e sanitários e o reforço no fornecimento de medicamentos, vacinas, água segura e estrutura para a resposta rápida. Então nós estamos constituindo um painel permanente de especialistas e cientistas vinculados ao AdaptaSUS, para, junto com os dados que já são fornecidos, os dados que são obtidos, podermos fazer projeções daquilo que pode ter de impacto o conjunto das mudanças climáticas, em especial o fenômeno do El Niño. O plano também prevê a implantação de 8 centros integrados de saúde e clima, distribuídos nas 5 regiões do país. O primeiro foi inaugurado na Bahia. A estrutura vai integrar dados, monitoramento e respostas para emergências climáticas. Então, o impacto das mudanças climáticas é diferente no Nordeste brasileiro, diferente na Amazônia, diferente no Centro-Oeste, diferente nas grandes cidades do Sul e Sudeste. Então, pegar essa característica de diversidade e ter grupos interfederativos do Ministério, Estados e municípios para cada uma dessas regiões. Então, a presença desses centros integrados em todas as regiões do país, junto com grupos interfederativos, vai dar uma força muito grande na capacidade de predição e de resposta imediata. Outra novidade é o painel nacional de excesso de calor. A ferramenta vai monitorar as ondas de calor e emitir alertas com até 5 dias de antecedência para apoiar ações de vigilância, prevenção e resposta. Contribui para o planejamento e a predição do aumento da temperatura média e os próximos impactos na saúde. Se você vai integrando os dados de clima com os dados dos serviços de saúde, você, com o tempo, constrói uma inteligência que antecipa as ações de planejamento. A Força Nacional do SUS também será ampliada para 8 bases em todo o país. A expectativa é que as equipes consigam atender qualquer tipo de emergência em até 12 horas e iniciar as ações compatíveis com a complexidade do desastre em até 12 horas. Essas bases elas foram pensadas olhando para a cartografia do risco do país. Então, elas estão colocadas onde a força consegue chegar mais rápido, no momento oportuno, no momento de necessidade, e ela também consegue, no momento de paz, fazer as articulações importantes no processo de adaptação do Sistema Único de Saúde, também pensar na preparação assistencial.
Durante o anúncio, o ministro lembrou que um estudo da Fiocruz apontou cerca de 120 mil mortes nos últimos 20 anos, diretamente relacionadas ao aumento da temperatura média em diferentes regiões do Brasil. Segundo o governo federal, o novo plano busca reduzir esses impactos e preparar o SUS para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. E agora, trocando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FATEC, abriu nesta terça-feira inscrições para 3.840 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades são oferecidas em parceria com o Senai RJ e estão distribuídas em unidades diferentes das redes espalhadas pelo município. As vagas são destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos de idade, com diferentes níveis de escolaridade que desejam ampliar suas oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos estão eletricista, almoxarife, assistente de marketing, produtor audiovisual, pizzaiolo, auxiliar de confeitaria, entre outros. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade da FATEC, que oferece o curso desejado até o dia 10 de julho, ou enquanto houver vagas. O processo de matrícula não conta com prova nem sorteio, sendo realizado por ordem de chegada. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso por CPF. Com 20 semanas de duração, os cursos têm início previsto para o dia 27 de julho. Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, sendo todos eles originais. A relação completa de cursos, unidades participantes e demais informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site da Fundação, em faetec.rj.gov.br. E olha só, gente, o Brasil abriu 767.326 novos postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e maio deste ano. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do CAGED, mostram ainda que todas as unidades da federação registraram um saldo positivo de geração de emprego no período. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. O salário médio real das pessoas admitidas em maio foi de R$ 2.384,10. O valor é R$ 17,97 menor do que o registrado em abril, mas R$ 35,98 acima do verificado no mesmo mês do ano passado. De acordo com dados do CAGED, o país registrou em maio saldo positivo de 72.260 novas vagas, resultado da diferença entre 2.207.330 admissões e 2.134.343 desligamentos. Os setores que mais criaram empregos foram os de serviços, com 45.655 vagas, construção, com 12.096, agropecuária, com 10.205, indústria, com 4.974 e comércio, com 40 novas vagas. No setor de serviços, o desempenho foi impulsionado pelas áreas de saúde humana e serviços sociais, atividades administrativas e serviços complementares, e transporte, armazenagem e correio. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, as maiores taxas de empregabilidade foram registradas no serviço doméstico, com 12,86%, na administração pública, defesa e seguridade social, com 5,41%, na construção civil, com 5,23%, e em transporte, armazenagem e correio, com 1,99%. Em maio, o emprego formal cresceu em 22 das 27 unidades da federação. Os maiores saldos foram registrados em São Paulo, com 18.224 novas vagas, Espírito Santo, com 9.532 e Rio de Janeiro, com 9.195 vagas. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a comercialização, a aquisição e a posse de aerosol de extratos vegetais para a defesa pessoal de mulheres. O texto, aprovado em votação simbólica, segue agora para a sanção presidencial. A proposta estabelece regras para a comercialização e o uso do spray de extratos vegetais, além de prevenir penalidades administrativas para quem utilizado fora das hipóteses previstas em lei. Pelo texto, mulheres com mais de 18 anos poderão adquirir o spray.
Entre 16 e 18 anos, a compra dependerá de autorização expressa dos responsáveis legais. Os estabelecimentos comerciais deverão manter, por 5 anos, um registro simplificado com a identificação da compradora. O projeto determina que o aerosol seja de uso individual e intransferível e proíbe a utilização de substâncias com efeito letal ou toxicidade permanente. As especificações técnicas e de segurança serão definidas em regulamento do Poder Executivo. Quem utilizar o dispositivo de forma indevida poderá receber advertência, multa de 1 a 10 salários mínimos, apreensão do produto e proibição de nova aquisição por até 5 anos, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A proposta também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para mulheres. A implementação ocorrerá de forma gradual, conforme regulamentação do Poder Executivo. E agora vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Tiago Braga, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil aqui do Rio de Janeiro, que veio conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, ouvintes da TV Correio da Manhã. É um privilégio estar aqui fazendo parte desse debate, dessa pequena entrevista, né, meu irmão? Obrigado pelo carinho, viu? Também é um prazer receber você aqui. É muito bom a gente falar de música, falar de cultura de verdade. Um ponto importantíssimo que é sempre importante de ser destacado. Mas antes da gente falar especificamente da música, especificamente da ordem, queria que você fizesse uma pequena apresentação para o nosso público, contasse um pouco da sua história. Me chamo Tiago Braga, nordestino, Campina Grande, Paraíba. Estou presidente da Ordem dos Músicos. A minha eleição foi no dia 28 de outubro de 2025, ano passado, né? Lá na Sala Cecília Meirelles. Foi um baita de um evento, né? Hoje a gente conta a nossa diretoria com Alex Gonzaga, da banda Novo Som, e o Wanderson, meu vice-presidente, né? Perfeito, Tiago. E a gente pode estar falando da ordem, mas muitas das pessoas não conhecem. Então eu queria que você explicasse um pouco do que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Vamos lá, Hugo. A Ordem dos Músicos ela é uma autarquia federal fundada em 1960 por lei pelo presidente Juscelino Kubitschek, e a Ordem dos Músicos ela tem a finalidade de cuidar do músico, né? Então, assim, a gente teve um histórico muito ruim durante 20 anos, a Ordem dos Músicos, parada, estagnada, ela só sabia bater no músico. E quando eu assumi com esse desafio de mudar a Ordem dos Músicos, não bater no músico, pelo contrário, quem bater no músico ele é punido. Então, assim, a nossa nova diretoria, a nova cara, a gente hoje é cuidar do músico, né? Oficialmente cuidar do músico, né? Ela hoje administra o músico. Para você ser médico, você precisa da sua carteira profissional de médico. Para você ser advogado, você precisa da sua OAB. E para você ser um músico profissional, claro que, assim, hoje tem uma DPF de 2019, que a Suprema Corte fez exatamente por esses resquícios ruins da ordem bater no músico. Essa DPF tirou a obrigatoriedade de você ser músico, mas eu pergunto sempre, né? Como é que você vai provar que você é músico profissional se você não tem a sua carteira? Que eu, para qualquer lugar que eu vou, eu utilizo a minha carteirinha de músico profissional como a minha identidade. Então, ter essa obrigatoriedade, você não é obrigado a ter mais nada, mas como é que eu vou provar que eu sou músico profissional? Perfeito, até um ponto bem interessante da gente destacar, da gente entender, porque, como eu já havia dito, muitas das pessoas não conhecem a ordem, não conhecem a atuação e muitas das vezes nem sabem que para um músico ser considerado um músico profissional precisa ter esse reconhecimento por parte da ordem, anteriormente por parte da ordem, depois sem essa obrigatoriedade exata, mas ainda assim muitas das pessoas não sabem que você precisa de documento algum. É muito interessante porque desse ponto assim a pessoa realmente se coloca numa posição de segurança, né mesmo? Consegue provar oficialmente a sua atuação. Sim, exatamente. E assim, como torna a falar novamente sobre o histórico ruim da ordem, né? A ordem ela teve esse histórico ruim.
E a gente está mudando esse histórico ruim exatamente por causa disso. Hoje, o meu mandato ele se torna em prol do músico, né? Então, a gente teve um fato que aconteceu há um mês atrás, de uma cantora estar cantando lá no Largo do Machado, no centro do Rio de Janeiro, e um cidadão passar, agarrar ela e dar um soco nela. Ao mesmo tempo, a minha equipe do meu setor jurídico entrou em contato comigo, eu pedi ao setor jurídico, eu falei, faça acompanhamento dessa senhora, ela é música, ela está fazendo a expressão dela, a arte dela, ela cantar. E a gente foi ver que ela tinha a carteira da Ordem dos Músicos, né? Estava desatualizada, a gente foi, reformulou a carteira dela. Então, eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria da Mulher, por ela ser uma senhora idosa também, e a gente fez todo esse aparato e amparou ela por lei. Então, assim, você, músico, que pensava que a ordem não estava mais ativa, ela está ativa e está em sua defesa. Perfeito, é até interessante a gente entender essa questão do apoio, não apenas da oficialização, mas de dar uma segurança para esse Jurídico, músico, uma sim. segurança jurídica, Sim. dar todo um apoio por trás, um apoio legislativo, justamente para ter essa proteção do músico, para ser um trabalho em benefício desse músico, que é uma categoria que muitas das vezes, como você disse, acaba sendo vitimizada em situações muito complicadas, como dessa agressão completamente sem sentido, nenhuma agressão justificada, vale destacar, mas que, nesse caso, é ainda mais sem justificativa e que, dessa maneira, a pessoa consegue ter essa segurança, consegue ter todo esse aparato trabalhando em pró dele. Sim, é exatamente isso, né? Porque eu fiz uma matéria exatamente lá no nosso perfil do Instagram da Ordem, falando exatamente sobre isso, que eu não vou tolerar dentro do Estado do Rio de Janeiro nenhum músico ser agredido, nenhum músico ser xingado, intolerância de hipótese alguma religiosa, seja ela qual for. Meu mandato é exatamente defender a classe musical. Ah, mas presidente, um dia a ordem... Irmão, esquece o passado, vamos vivenciar do presente. Se um dia a ordem foi assim, foi, não mais. Perfeito, a gente não consegue alterar o passado, mas é claro, a gente consegue construir um futuro de uma maneira melhor, um futuro de uma maneira mais segura. E é importante destacar, Thiago, que quando acontece essa proteção dos músicos, seja pelo meio jurídico ou de qualquer outra maneira, a gente está protegendo a cultura como um todo. Sim. A gente está protegendo a expressão artística, a gente também está protegendo a história da população e é um ponto importantíssimo da nossa sociedade. A gente tem que resgatar e valorizar a nossa história, não de maneira alguma deixar ela para trás, não é mesmo? Exatamente, irmão. E assim, a OMB, ela ressuscitar, conforme a gente fala das cinzas, o Fênix, né? Tirar esse histórico ruim, mostrar para o músico que a gente está atuante, por exemplo, tirando a capital do Rio de Janeiro, somos 60 mil músicos espalhados pelo estado todo. Tirando a capital, Petrópolis, conforme eu sempre falo, a cidade serrana, cidade imperial, nós temos 10 mil músicos inscritos. Hoje, ativos, nós temos 100. E hoje o presidente está aqui visitando quarta e quinta, né, que foi um programa que eu fiz, o músico perto de você, a ordem perto do músico, né? Então, para mim foi assim, um privilégio de estar visitando aqui Petrópolis como primeiro lugar desse programa que eu fiz, que do nosso governo a gente está fazendo isso daí, porque hoje a gente tem uma sede aqui, localizada na rua 16 de março, no edifício Fênix, eu acredito que é isso, mas qualquer dúvida que alguém tiver, entra lá no nosso site, ombrj.org.br. Você hoje em dia você está afiliado. Então eu vim aqui ontem reativar essa nossa sede aqui, porque eu falei, gente, a gente está falando de 10 mil músicos perdidos. Então trazer esse músico, a cultura novamente, né? Daqui a pouco eu vou ter uma reunião com o secretário de Cultura para a gente estreitar esse laço e falar assim, vamos trabalhar em prol do músico local e do músico do Rio de Janeiro. E eu queria perguntar como é que é a importância justamente do músico petropolitano, desses 9.900 que estão inativos aqui na cidade, qual é a importância deles procurarem a ordem para conseguir regularizar essa situação, para poder ter uma atuação ativa na ordem novamente? Então, Hugo, hoje a importância, hoje você está, né, o Conselho Federal ele fez uma promoção no valor de R$390, você entra lá no site, já está lá tudo muito explicadinho, você paga os R$390 e automaticamente você zera. Ah, eu estou mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos sem pagar a ordem. Você vai pagar os R$390
e você vai adquirir a sua nova carteira no papel moeda, que agora é um papel moeda, é um papel cédula. O benefício de você voltar para a ordem, né? São vários benefícios, inclusive está tudo lá no site, muito explicado. Temos um clube de benefícios para você músico. Não sei se você sabe, mas vou deixar muito bem explicado para você o seguinte: quando você adquire a sua carteirinha da Ordem dos Músicos, você tem aquele sonho de viajar para o exterior, para fora do país, para os Estados Unidos, conseguir um Gibson, trazer o seu Gibson no violão, que é o meu sonho de consumo, de trazer, exportar esse violão. E você, quando chega aqui, você paga uma carga tributária muito cara. Você sabia que você, sendo músico, estando com a sua carteirinha em dia, você não paga essa carga tributária? Porque é o seu instrumento de trabalho. Então, você não paga na alfândega aquele imposto. Você vem com o seu instrumento normalmente. Vale a pena você ser músico hoje, porque você tem uma ordem, tem uma diretoria que é a favor de você músico. A gente briga por você com o corpo jurídico, com o clube de benefícios, com toda assistência. Eu quero me aposentar como músico. É só entrar em contato com a gente. Lá no site, no nosso site, tem um QR Code que é diretamente que fala com o presidente direto. E até um ponto interessante esse tópico que você trouxe da aposentadoria, porque é justamente um reconhecimento da atuação, é um reconhecimento de todo o trabalho da classe que executou, é claro, por muitos anos, para já estar pensando em aposentadoria, e que é muito significativo para essa categoria que, por grande parte da história, agora não falando apenas da ordem, não falando apenas do Brasil, sempre foi tido como uma pessoa que tinha um trabalho um pouco menos válido do que os outros, vamos dizer assim. Sempre foi uma categoria muito, a gente pode dizer, marginalizada, não no sentido de marginal, mas no sentido de que não foi dada tamanha importância. Então, tendo esse apoio, tendo essa possibilidade de aposentadoria por meio da ordem, a gente vê que é um trabalho de reconhecimento por toda a categoria. Não só as pessoas que estão atuando agora, mas todas as pessoas que já atuaram e continuam atuando. Exatamente, Hugo. E o que eu vou falar sempre, essa nova gestão da Ordem dos Músicos, irmão, a gente está lá para oficializar essa parceria da Ordem dos Músicos, sabe? De eu ter vindo aqui essa semana, da gente estar a Ordem dos Músicos perto do músico, esse programa que a gente está fazendo com o músico, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa, né, que eu sou formado em administração, bacharel em administração e relações públicas. E quando a galera que trabalha comigo, que já me conhece, eu não sou o presidente de ter que estar atrás do gabinete. Não, eu quero ir atrás do músico. Então, se você for ver nas minhas redes sociais, na rede social da Ordem dos Músicos, eu estou indo lá entregar moção por Alexandre Pires, por Xande Pilares, mas para aquele cantor também, que ele está ali no barzinho, que ele não é reconhecido. Só de eu entregar um panfleto para ele, falar que assim, olha, você sabia que existe a Ordem do Músico, que é para você músico, é credenciado, que é um sonho de você ter uma carteira da Ordem do Músico, para falar para você. Aconteceu um fato inusitado lá no Rio de Janeiro, que foi um choque de ordem, né? Na orla de Copacabana, em toda a orla da Zona Sul. Então, eu tive que mandar um ofício para o prefeito falando assim, não vou aceitar que isso seja batido de frente com o músico. Porque eu fui até indagado, mas porque a gente tem a imagem do Tom Jobim. Tom Jobim era o quê? Músico. No Rio de Janeiro você tem a cidade do samba, a cidade do pagode, a cidade do choro, a cidade do MPB, da Bossa Nova. Então, como é que eu vou banalizar aquele cara que está ganhando o pão dele cada dia? E eu fui mostrar para ele o seguinte, no momento que você tem a sua carteira da Ordem dos Músicos, você é credenciado, o presidente vai lhe brigar por você. Eu mesmo vou de frente com o prefeito brigar por você. Eu não vou mandar ser isso, eu mesmo vou brigar por você. Não, não pode. E outra coisa, é uma autarquia federal. Nós carregamos o brasão da República. Nós somos feitos sobre lei. Então, o músico, ele tem um aparato federal sobre você. Perfeito. E, Thiago, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo já está acabando, a gente precisa destacar um outro ponto que eu acho que é o ponto que é mais importante e mais significativo desse contato entre os músicos e essa administração, que é que além de presidente, ter essas formações, você também é um músico, não é mesmo? Sou músico formado, né? Conforme falo, na minha humildade, violão, teclado, pouquinha coisa. Já toquei muito tempo, né, com alguns padres conhecidos na música católica, que eu venho do berço católico, né? Então, sou oriundo da classe religiosa, né, da classe católica.
Perfeito, um ponto muito significativo porque justamente não é uma pessoa externa, é justamente uma pessoa da categoria, trabalhando para a categoria. É um ponto interessante da gente destacar. Tiago, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conversar com você e, é claro, destacar a atuação da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu agradeço a você, Hugo, e a toda a TV, a toda a equipe da TV Correio da Manhã. Um forte abraço. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre lá no nosso site da Ordem dos Músicos, entrem em contato direto com o presidente, que o presidente vai estar à disposição 100% de vocês. Deus abençoe. Perfeito, Tiago. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E com essas informações, gente, eu encerro nossa edição de hoje e também a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.